Graças a paz, irmãos, bom dia a todos, amém. A gente cantou uma canção que foi cantada também por Socorro Teles lá no culto no Ciprés essa semana, né? Estava com ela na mente agorinha. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu fiquei com a última em mente, que também é uma música antiga, né? Jesus Cristo mudou meu viver. E todas as vezes que eu canto, eu fico me lembrando da congregaçãozinha onde o Senhor me alcançou. Foi uma das primeiras canções que eu ouvi. Chegar lá e eu me alegro muito de saber que depois de 20 e tantos anos eu continuo cantando e o Senhor continua trabalhando no meu coração, né? É a perseverança dos santos, é a perseverança de Deus em nós, né, irmãos? E também o lembrete que a gente está ficando, né, vivido, experiente. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 6, sequência desse estudo aqui nosso, dessa jornada, né, partindo de Jerusalém até os confins da terra. Lembremos que essa esfera de ação da igreja dentro do propósito do Senhor. Ele nos dá essa graça de acompanharmos os primeiros santos aqui, pensando na igreja neotestamentária. É a mesma igreja do Velho Testamento, só que com suas continuidades, né? Há descontinuidade e continuidade em vários aspectos, e aqui a gente continua nessa jornada. Um só Senhor, a mesma proclamação, mesmo Cristo sendo proclamado, e a gente tem essa possibilidade de continuar acompanhando essa viagem, essa jornada com esses irmãos. Vamos ler todo o capítulo 6. É um capítulo, se tratando de Atos dos Apóstolos, é um capítulo até curto, uma vez que o capítulo 6 capítulo 5 tem 42 versículos e o capítulo 7 nós temos 60, né? Então no capítulo 6 nós temos 15, então é um capítulo relativamente curto. Vamos ler, queridos? Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Vou ler os ímpares e peço que os irmãos acompanhem lendo os pares. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei.
todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por tua obra maravilhosa em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que age em nós. Louvamos por esse domingo, no qual nós podemos ter a oportunidade de te cultuar, de celebrar o teu santo nome, mas por todos os dias que o Senhor tem nos sustentado em todas as áreas, ó Deus, nós te bendizemos. Obrigado porque temos a tua palavra em nossas mãos, ó Pai, em várias versões, na nossa língua, onde nós podemos, ó Pai, ter, pelo direcionamento do teu Espírito Santo, pelos líderes da igreja que o Senhor levantou, capacitou, a gente pode entender melhor a tua palavra, e a nossa oração é que ela gere, produza fé em nossos corações, arrependimento, que a tua palavra nos fortaleça pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Nossa oração é essa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 6 de Atos, e nós vamos começar a ver, nós temos visto várias investidas de Satanás com o propósito de atrapalhar o andamento da obra do Senhor. Percebemos que no livro de Atos há uma ação intensa do Espírito Santo, na proclamação, usando pessoas, usando os apóstolos, e barreiras vão sendo rompidas, e eles com intrepidez vão proclamando em alto e bom som a palavra do Senhor. Não obstante, a ação de Satanás, ela segue no encalço desses apóstolos, segue no encalço da igreja para tentar, de alguma forma, atrapalhar essa proclamação. É interessante que, segundo pastor Paulo Anglada, de quem a gente toma emprestado muito dos insights aqui desse estudo, ele vai perceber esses ataques, ele vai perceber 4 desses ataques. O primeiro foi o ataque da perseguição contra os apóstolos. Nós já vimos, no decorrer dos nossos estudos, que os apóstolos eles foram perseguidos. Um segundo ataque diz respeito à hipocrisia de Ananias e Safira, para causar tumulto na igreja. Nós vimos isso em Atos capítulo 5, mas a disciplina eclesiástica extraordinária impede tal avanço de Satanás. Também nós vimos uma terceira investida de uma perseguição, Gamaliel, mas Gamaliel se levanta para defender os apóstolos. Mais uma investida de Satanás, mas mais uma defesa providencial do Espírito Santo aqui. E nós temos agora um quarto ataque. Satanás quer causar tumulto, mas uma vez, aqui nós vamos perceber isso no capítulo 6. E que tumulto é esse? Mas antes da gente discorrer sobre esse texto, eu queria ter que vocês percebessem as marcas de uma igreja saudável, porque eu percebo nesse texto várias marcas dessa igreja, que é uma igreja nova, no sentido do seu formato neotestamentário, uma igreja que está se consolidando, uma igreja que tem sua liderança através dos apóstolos, mas que também vai ser estabelecida outras lideranças, a diaconia, por exemplo. É uma igreja que está se expandindo, é uma igreja que está crescendo. Lembremos que, a essa altura, a igreja ela já tem mais de 5.000 membros. Então, é uma igreja que ela vai tomando forma, é uma igreja que precisa também ser organizada melhor. E a gente vai percebendo que, a partir do momento que a igreja ela vai sendo aperfeiçoada, marcas dessa igreja elas começam a ser destacadas, e são marcas, embora estejamos distantes lá do primeiro século, da igreja primitiva, mas essas marcas da igreja elas permanecem na história eclesiástica, porque são marcas que o próprio Deus estabeleceu para que essa igreja ela caminhasse por um rumo saudável. Veja que nós estamos falando um pouco dos intentos de Satanás, e Satanás sempre se levantou contra a igreja do Senhor, para justamente tentar desencaminhar essa obra maravilhosa do Deus eterno. Veja bem, quais são essas marcas? Eu quero elencar algumas aqui, a gente vai, na medida que a gente for trabalhando o texto, vocês vão percebendo essas marcas surgindo. Primeiro, uma igreja saudável, ela trata os seus problemas com maturidade.
a gente vai ver que uma igreja saudável, ela prioriza a palavra de Deus, a pregação. Uma igreja saudável, ela está disposta a servir. E uma igreja saudável, ela tem um testemunho fiel. Então, basicamente, está nas entrelinhas aqui, alguns temas eles estão sobrepostos aqui, mas são marcas que vão sendo destacadas aqui nesse texto e que a gente percebe que são marcas de uma igreja saudável. Afinal de contas, nós desejamos ser uma igreja saudável. E a partir do momento que a gente vai percebendo essas marcas, em alguns pontos você pode perceber, a partir da nossa própria vida, a partir da vida da nossa igreja, a gente percebe, nesse ponto nós estamos fortes, glória a Deus que o Senhor nos preserve. Nesse ponto nós precisamos melhorar, que o Senhor nos ajude. Amém, meus irmãos? Temos o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma graça sobre nós. E confiando nisso, nós sabemos que vamos seguir adiante. A primeira coisa, a primeira marca de uma igreja saudável é a capacidade de tratar os seus problemas com maturidade. Veja, a igreja está crescendo. E quando a igreja está crescendo é uma bênção, né, irmãos? Só que com o crescimento também vem o quê? Vem os problemas, vem as dificuldades, isso é natural. E às vezes nem precisa crescer tanto numericamente. Basta ter 2 irmãos que o problema já está... o potencial é enorme para ter uma confusão, um problema, né? Veja que aqui a igreja está em pleno crescimento, e essa é uma marca da igreja em Jerusalém. Falei para vocês que a igreja já tem 5.000 membros, e surgem os problemas. Que tipo de problema estava ocorrendo aqui? Diz aqui no versículo 1, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. E se tem uma coisa que sempre fez parte da igreja de Deus, foi o quê? A tal da murmuração. Lembra da igreja no deserto? A igreja murmurava. Né? E por que as murmurações estavam surgindo? Era por parte dos helenistas contra os hebreus. Já temos partido aqui. Helenistas versus hebreus. Que eram? Os helenistas são aqueles judeus da dispersão, aqueles judeus que estavam vivendo dentro dos limites do Império Romano, mas que agora estavam vindo a Jerusalém, e essa vinda a Jerusalém é providencial, porque em Jerusalém é o epicentro desse grande movimento que está ocorrendo do Espírito Santo, né? Com proclamação, com salvação. Então a igreja tem crescido bastante. Então, haviam também os hebreus, aqueles que que não tinham saído para outras regiões. E o que é que estava acontecendo? As viúvas deles, dos helenistas, pode destacar aqui também que eram os judeus de fala grega, enquanto os hebreus eles tinham uma fala hebraica, embora eles fossem bilíngues, mas tinham essa língua de maior destaque. E eles também vinham de uma cultura assim grega, né? Fora a fala. As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era comum, assim, o fato de ter muitas viúvas ali, em Jerusalém. Como era considerado honroso ser sepultado na terra de Israel, o que é que ocorria? Muitos judeus estrangeiros vinham passar os últimos dias ali. Depois eles morriam e deixavam um número desproporcional de viúvas na região. Portanto, o que é que ocorria? Esse fenômeno, o número de viúvas estrangeiras era enorme em Jerusalém, cidade que não contava com quantidade suficiente de sinagogas estrangeiras para que os doadores de caridade suprissem todas as viúvas de forma adequada. Havia esse serviço de caridade nas sinagogas, mas assim a demanda era muito alta e estava crescendo. Então, de certa forma, era uma coisa difícil de ser administrada naquela época. Então começou a haver esse burburinho, esse tipo de reclamação. Será que os apóstolos estavam esquecendo? Será que eles estavam sendo injustos? Pode ocorrer. Porque a gente vai perceber que eles estavam com demanda muito alta, no sentido de cuidar da igreja que estava crescendo, de se dedicar mais à palavra do Senhor, e pela própria tendência pecaminosa podia estar havendo um problema. São 2 problemas aqui, né? A gente tem um problema social, havia uma demanda social, e um problema racial. Porque eram esses helenistas, e talvez de maneira indireta e subjetiva, eles estavam acabando dando preferência àqueles mais próximos, os hebreus, que são chamados aqui. Pronto, o cenário está montado, o ringue já está feito. Hebreus de um lado, helenistas do outro. E aí eles começam a
reclamar, eles começam a requerer os seus direitos. Quando eu penso em direito, eu sempre fico pensando que direito nós temos, não é? Alguém que já foi agraciado pela palavra de Deus, alguém que já foi salvo. E às vezes já nos dá um gancho para a nossa aplicação aqui. Às vezes nós reclamamos tanto de barriga cheia. Gente, somos um povo, nós estávamos destinados à perdição, ao fracasso eterno. Estávamos indo para o inferno. O Senhor nos resgata, Ele nos traz para uma comunidade. Nós estamos aqui, somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, são nossas. E agora a gente começa a se debater por coisas tão pequenas. Tão pequenas. Olha o que está acontecendo em Jerusalém. Havendo salvação. Deus cumprir a sua promessa. Veio o Salvador na plenitude dos tempos. O Espírito Santo está agindo de maneira poderosa. Coisas maravilhosas, sinais e maravilhas estavam sendo operados. Mas aí tinha gente discutindo lá. Eita, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Era uma demanda importante? Era. Mas será que era tão importante ao ponto deles ficarem murmurando? Mas você sabe que a igreja tem um dono. E vocês sabem que esse dono é soberano. E vocês sabem que tudo o que ocorre acaba cooperando para o bem, para a glória de Deus e para o bem da igreja. E é justamente dentro dessa confusão toda que vai ser instituída esse ofício diaconal. Esse ofício diaconal. Mas dentro desse problema que surge, há também um consenso. Porque surge uma proposta. Veja que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, no verso 2, e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E olha o que diz o comecinho do versículo 5. Eu estou lendo em outra versão, né? Talvez vocês estejam assim percebendo alguma pequena mudança. O parecer agradou a todos. Veja que é necessário humildade para a gente chegar no consentimento, né? O parecer agradou a todos. Foi uma palavra sábia, mas podia, dentro desse povão, dizer assim: não, eu não concordo com isso, não. Né? Não, isso não vai dar certo, não. Mas esse parecer, de maneira sábia, estabelecida, proposta pelos apóstolos, ela é acatada pela igreja. Sabe? Quando nós vamos, as discussões e os problemas fazem parte da igreja, a gente não vai romantizar a igreja, não é verdade? Não existe igreja sem problemas. Nós estamos aqui, tem gente que fala da igreja primitiva como se fosse assim uma maravilha, o céu na terra. É pela presença do Espírito Santo, é pela palavra, é pelo Jesus que habita em nós. Mas é uma igreja que passa desde aquela época, que passa por dificuldades, por desavenças. Lembra lá de Paulo? Antes de uma viagem missionária, ele teve um problema lá com João Marcos. João Marcos abandonou o barco. Depois, Barnabé quer colocar João Marcos de novo nessa comitiva. Em outra viagem missionária, Paulo diz: comigo não vai não. Deixa esse camarada aí. Depois de muito tempo, eles vão reatar os laços. Paulo vai dizer: traz João Marcos de volta. Ele está aprisionado. Traz João Marcos. Ele é útil para mim. Ele é útil para mim. É necessário humildade, irmãos, para a gente entrar num consentimento, para a gente resolver as nossas demandas. Vai resolver sempre? Às vezes não. Às vezes não. Mas nós precisamos ter um espírito de humildade. Às vezes a gente não vai se entender tão facilmente. Mas que o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, pensemos que é uma igreja cheia do Espírito Santo aqui, capaz de se humilhar, de se submeter. Nem sempre a minha voz vai ser ouvida. Nem sempre aquilo que eu acho que é melhor vai ser implementado. E daí? E daí? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem autoridade sobre os céus e terra. Às vezes, ele foi humilhado, gente. Foi humilhado. E perceba a paciência do Deus Santo de caminhar com 12 pecadores durante 3 anos. Eu imagino que tenha sido cada bobagem ali, cada pérola. Algumas o Evangelho registra, outras não.
Mas ele, com paciência, caminhava. Vamos caminhar mais uma milha? Eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar nessa milha. E se você terminar essa milha, você perceber que a coisa ainda não andou da maneira que você queria, vamos caminhar outra milha. Vamos indo para Jerusalém. Vamos indo para Nova Sião. Até lá Deus vai fazendo uma obra maravilhosa. Até lá, não sei se você vai mudar, mas eu desejo mudar. Meu coração precisa ser humilhado. E aqui é uma das lições. Uma igreja saudável, ela sabe tratar suas dificuldades. Imaginemos só se nessa época, assim, tão importante para a história do cristianismo, eles entrassem numa dissensão tal que a igreja se dividisse. Veja que testemunho seria para o mundo. Veja, tem duas igrejas já, a igreja dos helenistas e a igreja dos hebreus. Por que isso aconteceu? Não, é porque as viúvas, eles não queriam atender às demandas das nossas viúvas, então a gente trouxe, é melhor a gente ficar longe daquele povo. Longe o quê? Somos um só povo, né? Mas vamos seguindo. Essa é a primeira marca de uma igreja saudável. Fácil? Fácil não é verdade? Mas, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, é possível a gente caminhar. Nós estamos caminhando juntos, né, pastor? Há, 16 anos. A gente não sabe a idade dessa igreja, por favor. Quem sabe mais ou menos, né? Mas assim, caminhando junto. Como é que um bando de pecadores vão caminhando junto? Assim, não é a ação do Espírito Santo? Não é um milagre, gente? É um milagre. Veja, a gente tem uma segunda marca. Aqui é que é uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Tem muito a ver com o que nós já falamos, mas olha o que diz o versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não faltava empenho desses irmãos, não faltava competência por parte desses apóstolos. Mas, como eu já comecei a falar para vocês, era uma demanda que crescia bastante. E por causa dessa demanda muito alta, acabou que teve uma hora que eles perceberam. Na verdade, eles nem perceberam. Teve que ter uma confusão lá para eles perceberem o limite deles. Às vezes não é assim na vida da gente. Tem que ter um problema para a gente dizer, eu não consigo atender essa demanda. Está alta demais para mim. Né? Com Moisés, quando ele recebe aconselhamento do sogro, Jetro, né? É porque estava uma confusão muito grande. Moisés não conseguia dar de conta de tantas demandas. Aí Jetro chega muito mais experiente e diz, rapaz, designa, separa isso aí. Você vai acabar morrendo. E o povo vai acabar se degladiando porque você não vai resolver nada. As nossas limitações. Eles nem percebem isso. Vem um problema, por isso que eu resgato aquilo que eu falei há pouco. Até os problemas, Deus, de maneira muito soberana, Ele vai conduzindo para a gente perceber aquilo que precisa ser aperfeiçoado em nós. Aquilo que precisa ser aperfeiçoado na igreja. Então é isso que está ocorrendo aqui. Há esse problema. Então eles entendem o que é prioridade. Fala em prioridade, qual é a missão primordial da igreja? Qual é a missão da igreja? Muita gente trata sobre essas prioridades de maneira tão diversa. Alguns dizem que a prioridade da igreja é a ação social. A igreja sem ação social, ela fecha as portas. Que ela não serve mais para nada, se ela não atender os necessitados. Alguns dizem que a missão da igreja, ela é a evangelização. Veja que eu estou elencando coisas importantes aqui. A evangelização. Importante? Mas eu pergunto, qual a missão primordial da igreja? A dica é aquilo que a igreja vai continuar fazendo eternamente. A igreja vai evangelizar eternamente. Vai chegar no céu, a gente não vai ficar evangelizando um ao outro, não é verdade, irmãos? A igreja vai ter essa demanda social eternamente. No céu não vai ter ninguém necessitado. Adorar a Deus é uma boa sugestão. A missão primordial da igreja é a adoração. E só existe missão
Porque falta adoração. O mundo deixa de adorar a Deus, e porque o mundo deixou de adorar a Deus, ele precisa do quê? Da proclamação. Veja que é um ministério que tem data para se encerrar quando Jesus vier, quando Jesus voltar. Mas é a adoração. Mas, para que o povo adore, para que as pessoas se encontrem com o Senhor Deus, elas precisam do quê? Do Evangelho. E veja aqui o entendimento dos apóstolos. Qual é a sua missão principal? Quanto a nós nos consagraremos à oração. Então, tem que ter gente cuidando dessa parte, como a igreja como um corpo. Nós não centralizamos todas as atividades, graças a Deus. Né? Graças a Deus, somos limitados. E nós temos com isso recursos assim extraordinários na igreja de Cristo. Veja que lindo que aconteceu domingo passado, né? Através do trabalho em prol das grávidas, das gestantes. Quantidade de... Vocês viram no domingo, mas é um trabalho assim que envolveu, desde a quinta-feira e até antes, várias pessoas, e a gente estava observando e dando graças a Deus, essa multiforme graça, esse corpo de Cristo, com tantos dons, com tantos talentos, né? Então esse é o corpo de Cristo. Mas qual a prioridade aqui? Quando eu falo de uma igreja saudável, ela precisa priorizar a pregação. É que sem a pregação, a igreja ela sucumbe. Sem a pregação, a igreja ela é atacada por lobos vorazes. Sem a pregação, não há comunhão. Sem a pregação, não há salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, amém, meus irmãos? Mas por isso os apóstolos entendem que essa é a prioridade do seu ministério. É o ministério da consagração à oração e o ministério da palavra. Exclusivamente, somente o pastor na igreja é responsável por orar. Se eu disser isso, hein? Claro que não, irmãos. Todos nós precisamos orar. Só o pastor prega? Não, de maneira nenhuma. Há um ofício, né, chamado específico, exclusivo, no sentido desse chamado prioritário para os ministros do Evangelho. Mas a igreja ela é proclamadora. Vocês vão perceber isso quando nós tratarmos aqui sobre o diácono Estevão. Mas perceba, essa é outra marca da igreja. Ela prioriza a palavra nas nossas programações, na nossa liturgia, porque nós entendemos a importância da palavra de Deus. Né? Existem igrejas por aí que dão muita prioridade a outros aspectos na liturgia, né? Como cânticos. Né? Às vezes a igreja, o culto todo, ele é cantado. Bem, é importante, faz parte do culto, né? Mas, às vezes, o próprio cântico a gente precisa ter cuidado, às vezes, né, nem é tão bíblico assim. Não estou dizendo na nossa realidade, graças a Deus nós temos esse cuidado, mas é a prioridade, deve ser dada à palavra de Deus. Dentro da tradição reformada, isso fica muito claro. Né? Enquanto na igreja católica romana, existem vitrais, existem imagens, existe assim uma diversidade de coisas na parte litúrgica. Na reforma protestante, aquilo tudo foi substituído por quê? Pelo quê? Por um púlpito simples, né? No centro ali do templo, que é o quê? A centralidade da palavra de Deus. Isso ficava muito claro, sobretudo ali no período da reforma protestante. E agora, outra marca dessa igreja saudável é que é uma igreja que está disposta a servir. Qual foi a sugestão aqui dos apóstolos? Eles sabem, não é correto que a gente abandone a palavra de Deus. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse
serviço. Veja que aí a instituição dos diáconos. Existe a palavra diácono nesse texto? Diretamente, não. Mas, de certa forma, não há dúvidas de que se trata aqui desse ofício diaconal, pela palavra serviço aí, desse serviço, essa raiz é a mesma raiz utilizada para a palavra diácono, desse serviço. Veja que os apóstolos, eles dizem, escolham entre vocês. Escolham entre vocês. Uma marca característica da igreja saudável é justamente ter pessoas capazes de servir. E não somente capazes, tem muita gente capaz de servir na igreja, no entanto, elas não têm disposição para servir. Não é mesmo? Tem um potencial gigantesco de servir, mas estão paradas no tempo. Mas os apóstolos entendem que nessa comunidade tão diversificada aqui, tem gente capaz. Eles não centralizam o serviço, mas eles sabem que há outras pessoas aptas a servir dentro da comunidade cristã. E quem são esses? Versículo 5 ainda nos fala: o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos os nomes aqui são gregos, irmãos. Isso nos faz entender que o que pode ter ocorrido ali. Não estava tendo aquele problema lá, que os helenistas estavam dizendo, a gente não está tendo prioridade, as nossas vidas estão passando necessidade. Aí é como se os apóstolos dissessem, vamos fazer uma eleição. E aí não fizeram nenhuma questão de que todos os eleitos fossem o quê? Dos helenistas. Como se dissesse assim, está vendo que não há diferença, gente. Né? Todos estão aptos a servir. Todos são úteis no reino de Deus. Todos são importantes. E aqui todos esses 7 homens aqui são eleitos através de uma eleição. Aqui na nossa Constituição, na Constituição da IPB, eu não vou delongar muito, há pouco tempo tivemos a eleição diaconal e nós tratamos sobre esse texto em outra ocasião, mas só para a gente relembrar aqui, os oficiais na igreja presbiteriana são o quê? Presbíteros e diáconos. Os presbíteros são presbíteros regentes e presbíteros docentes, aqueles que estão voltados para o pastoreio da igreja de uma maneira geral, é isso. Os presbíteros são pastores, os pastores são presbíteros. Muito embora os presbíteros regentes, eles tenham essa atribuição ainda mais forte desse governo da igreja, não é? Mas é uma demanda também dos pastores, dos presbíteros docentes. E a instituição dos diáconos, tá certo? Não é uma escala hierárquica, né? Tem igreja, tem ministérios que é assim, você começa como auxiliar, aí depois você é segundo auxiliar, depois você vai ser auxiliar, depois você vai ser diácono, auxiliar de presbítero, depois presbítero. E assim, dentro desse regimento eclesiástico, é como se fosse uma carreira mesmo. Você vai conquistando espaço e você, enfim. Na igreja presbiteriana, nós entendemos de maneira diferente. São ofícios, dons que Deus dá. Alguns, como o pastor Fábio, seguiu essa carreira, não foi, pastor? Foi diácono 2 vezes, foi presbítero na central e depois pastor. Eu já disse para vocês que eu fui de presidente da UPA para o seminário. Então não tive essa parte da diaconia e tal. Nem do presbiterato. Só enquanto ordenado, né? Mas veja o que diz no artigo 25 da nossa Constituição: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, como falei para vocês, presbíteros regentes e diáconos. No artigo 53, especifica sobre a diaconia, dizendo: o diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. É isso que diz a nossa Constituição.
O que é que ocorre? Esses ministros, esses diáconos, eles são eleitos. No verso 6 diz, apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos. Então eles foram ordenados aqui. Ok. Eles vão se consagrar ao ministério do serviço, né, diaconia, enquanto os apóstolos se dedicam ao ministério da palavra e à oração. Ok, vamos para uma última marca. Uma última marca aqui nesse texto de uma igreja saudável é que é uma igreja onde os seus membros eles dão um testemunho fiel da palavra. Veja que dentre estes diáconos aqui há um destaque para os dois primeiros. Quais são os dois primeiros? Está no versículo 5. Isso, Estevão e Filipe. Certamente os outros tiveram exerceram o seu ministério diaconal. Contudo, a gente não ouve mais falar sobre eles de maneira tão intensa, mas Filipe e Estevão vão ter um destaque maior. Dos capítulos 6, a partir desse versículo agora, do versículo que nós estamos, que é o versículo 7, versículo 8, melhor dizendo, até o final do capítulo 8, vai haver um destaque entre esses dois personagens aqui. Estevão, um diácono que é cheio do Espírito Santo, e também para Filipe. Veja que a missão, agora nós estamos geograficamente situados aonde? Não diga em Campina Grande, não. Nós estamos em Jerusalém. Quem disser o contrário está errado, nós estamos em Jerusalém. E a partir do capítulo 8, esse evangelho se expande para Samaria. Então, o que é que o povo estava fazendo ali? Se a promessa era para que esse evangelho fosse expandido. Eles estavam ali, a igreja estava crescendo, entre seus problemas, dificuldades, mas cheia do Espírito Santo, e era um ambiente muito propício ali para o desenvolvimento deles, desenvolvimento da igreja. Mas aí esse Deus que é soberano, que age na sua igreja, ele está provocando formas dessa igreja cumprir esse chamado já estabelecido pelo Senhor. E é aqui que ocorre a inserção desse do destaque desse personagem chamado Estevão. O que é que diz aqui sobre a palavra, sobre esse diácono? Diz que ele, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, há um destaque nesse sentido para Estevão, porque Deus também estava se utilizando não somente dos apóstolos, mas também de outros irmãos, no sentido de usá-los para a proclamação do Evangelho. Isso nos ensina algo importante. Às vezes nós somos, dentro de uma cultura episcopal, onde há o pastor, ele tem um destaque maior e parece que o pastor faz tudo, e se o pastor não estiver à frente, ou enfim, se o pastor não orar, Deus não ouve. A gente tem essa tradição ainda, é muito presente no meio evangelical. No entanto, a gente vai perceber aqui o diácono sendo utilizado por Deus no serviço diaconal, mas também na proclamação da palavra. E isso é maravilhoso, saber que o Senhor nos capacita de maneira tão diversa. Estava me lembrando, se eu não estiver enganado, no dia que Spurgeon se converteu, Charles Spurgeon, o pastor faltou nesse dia, isso eu tenho certeza. Estava nevando, enfim, era uma manhã, e me parece que o pregador do dia, que pregou um sermão bem rápido, 10 minutos em Isaías, era um diácono, né? E veja só que maravilha, o diácono estava lá, né? Pregando a palavra de Deus. E veja essa função, veja na sua realidade,
Você pode se envolver e tem, vez por outra, eu tenho o privilégio de ir na Universidade Federal, tem um trabalho de evangelismo muito bacana lá, dos próprios jovens universitários cristãos, onde eles estão à frente, trabalhando com essa evangelização. Estou lembrando que Ana trabalhou muito nessa frente, né, de evangelização na universidade, e outros irmãos aqui talvez também tenham se envolvido, mas assim, a igreja atuando, a igreja proclamando, a igreja que... Eu preciso de quê, pastor, para pregar? Você precisa conhecer a palavra, se preparar. Está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que já habita em você. Né? Esse mês próximo, quem vai fazer o CTM é Maria Eduarda. O CTM é o curso de treinamento missiológico. É um curso que ocorre anualmente e que assim dá ferramentas para os participantes para que eles possam ser melhor preparados para a proclamação da palavra. Mas veja, você sabe que na nossa igreja não tem pastora, não é isso? Mas irmãs, vocês precisam aprender a Escritura. E eu dou glórias a Deus por vários grupos da igreja assim, envolvidos, né, lendo literatura, se desenvolvendo, buscando conhecer mais da palavra. Mas por favor, não fiquem só conhecendo. Vocês vão fazer o que com esse conhecimento? Proclame, pregue a palavra, em tempo, em fora de tempo, provoque situações, crie chazinho, café, eu não sei o que é que você pode criar, momentos lá na empresa, faça alguma coisa, é o tema de um livro, né? Faça alguma coisa no sentido de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Isso é o conhecimento pelo conhecimento, assim... É um tanto quanto estranho. Porque o conhecimento que nós aprendemos, ele deve provocar em nós esse desejo de... No contato com a Escritura, a gente percebe quanto esse Deus é belo. E, ao mesmo tempo, eu penso, esse mundo precisa conhecer esse Deus que é belo. E qual a forma e como é que esse mundo vai ouvir sobre esse Deus que é justo, que é santo, que mandou seu Filho para nos salvar? Através da Escritura, através da palavra. Vamos lá. Estevão, cheio de graça e de poder, essa era uma das marcas lá que os diáconos precisariam ter, né? Veja, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Estou voltando aqui, tá bom? Versículo 3. Outros detalhes sobre isso, Paulo vai destacar lá na epístola 1 Timóteo, creio que capítulo 3, colocando lá as marcas do presbítero, as marcas também do diácono, e vai trazer maiores detalhes sobre esse destaque aqui. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E essa sabedoria aqui, eu estou voltando os termos porque tem a ver, perdão se no raciocínio não ficar tão claro. Mas veja que não é a questão de você ter uma capacidade intelectual acima dos demais. Não se trata disso. Não é esse tipo de sabedoria, mas é de conhecimento bíblico, atrelado ao Espírito Santo. E eu já falei aqui, eu gosto de citar os irmãos de Pedra d'Água, eu gosto de citar o irmão Pedro de Pedra d'Água, que não teve tanto acesso ao ensino regular, mas assim, vá conversar com ele sobre Bíblia. Eu me lembro, pastor, a primeira vez que eu fui lá em Pedra d'Água, eu fiquei impressionado. Eu acho que foi em 2015, 2016, eu ainda no seminário, teve algum evento da igreja, e no final do trabalho o pastor Flávio estava conversando lá na cozinha com o irmão Pedro. E quando eu comecei a ouvir o irmão Pedro falar, eu fiquei assim encantado. Que conhecimento simples da Escritura, mas poderoso. Gente, não fique se limitando assim, eu não tenho retórica, eu não tenho oratória, eu não sei o que lá, pare com isso. Aprenda a palavra, o Senhor vai encher a tua boca. Eu não estou dizendo com isso, desprezando a instrução e o conhecimento, tá bom? Vocês sabem, não estou falando sobre isso. Mas não se limite, conheça a palavra, fale dessa palavra, meu irmão. Fale. O que é que ocorre aqui com Estevão? É só parte da história, tá bom? O capítulo 7 vai tratar sobre o martírio de Estevão. Vai morrer por causa do evangelho. O
que é que ocorre até então, até o final do capítulo 6, que é o nosso limite por hoje? Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, certamente um grupo de escravos, né, romanos que estavam sob o domínio romano, que eram libertos, então eles tinham as suas próprias sinagogas. Dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Sirineus e alexandrinos, eles eram lá do norte da África, os da Cilícia e Ásia eram da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Veja, eles discutiam com Estevão. E na discussão que eles tinham com Estevão, no verso 10 vai dizer o quê? Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Veja, Filipe aqui, ele não está, ele não está ganhando no grito. Ele não está se utilizando de um recurso assim de insultar o rival. Ad hominem, não sei se é esse tipo de... né? Ele não está se utilizando desses artifícios. Ele não está fazendo isso. Mas ele está, pela palavra de Deus, respondendo às indagações dos adversários. A tal ponto dos adversários entenderem que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Nós precisamos aprender muito sobre isso. Sobretudo numa época onde se fala muito na internet, onde se grita pela internet, onde se escreve em caixa alta na internet, quando se quer pelas respostas e argumento contra argumento, ganhar uma discussão. O que está em jogo aqui não é o ganhar uma discussão, mas é a santa palavra de Deus que não pode ser deturpada. E com espírito de sabedoria, ele calou os seus opositores. Com essa sabedoria. Eles ficaram contentes? É bom perder uma briga? É bom perder uma discussão? Às vezes a gente para uma discussão e fica, bem, por que eu não disse aquilo? Né? Aí fica pensando, a resposta que eu daria se fosse agora. Eita, se fosse agora. Que a gente vai para casa, esfria a cabeça, aí fica pensando, eita, por que eu não disse isso lá no trabalho? Por que eu não disse? Graças a Deus a gente não diz, né? Tudo que a gente quer. No versículo 11 seguinte vai dizer, então subornaram alguns homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, sublevaram, instigaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem, Pronto. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Observe esse texto, por favor, do versículo 11 ao versículo 13. A gente vai perceber aqui 4 armas carnais utilizadas pelos oponentes de Estevão. Quais são essas armas? Olhem aí. Suborno. Alguém disse suborno? Eu ouvi suborno. Suborno é a primeira. Falso testemunho. Sublevaram, né? Instigar o povo. Sim. E tem outra coisa, que é uma ação mais efetiva deles. É como se fosse sublevar isso aí. Levantar o povo contra... Falso testemunho se enquadra com o que Léo falou também. Mas aqui, vocês estão indo muito bem. Nós temos um termo aqui. Isso, levaram ele à força, arrebataram, que é com violência, né? Esse é o resultado do falso testemunho.
Qual foi o artifício? Eles estavam deturpando, de certa forma, o que Estevão estava dizendo. Vamos lá, primeiro tem um suborno, né? Pagando para que testemunhas falsas pudessem levantar um falso testemunho. Irmãos, isso aconteceu com quem? Vocês lembram? Com Jesus, né? Não encontraram nenhuma falha em Cristo Jesus. E foi necessário que levantassem lá, os líderes levantassem para pagar alguém, para falar mentiras sobre o nosso Cristo. E veja como Estevão, ele caminha nos passos de Jesus aqui, lembrando muito o testemunho fiel do mestre que ele teve. Então, que seja assim contra nós. Quer dizer, contra nós a gente fica pensando, não queria que fizessem isso contra mim, mas pelo fato de não terem o que falar mal da gente. Veja só, precisar pagar alguém para dizer, olha, vamos inventar uma coisa sobre fulano, que a gente não consegue perceber nada explícito aqui na vida dele. Instigaram, manipularam a opinião pública, e era muito importante que isso ocorresse, porque em outros momentos a opinião pública estava favorável aos apóstolos, e por isso, né, dentro de um plano soberano do Senhor, que se utilizou disso, eles foram poupados. Aí qual era a estratégia? Não, o povo tem que estar a nosso favor. Lembra lá, Jesus ou Barrabás? É a opinião pública que deve ser direcionada. É isso que eles estão fazendo, instigando o povo. Insinuando que Estevão estava blasfemando. A partir daqui, vai surgir uma grande perseguição em Jerusalém. Isso fica para os próximos capítulos. 2 acusações, blasfêmias contra a lei de Deus, e que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes de Moisés. De fato, meus irmãos, as leis cerimoniais, elas passariam e o templo seria destruído, como foi lá no ano 70, mas isso não era blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Pelo contrário, não estava diminuindo o valor da lei, mas mostrando o cumprimento da lei. Jesus ele veio para cumprir a lei. A lei serve de aio, é a linguagem de Paulo aos Gálatas, né? Para conduzir pessoas a Cristo. Cristo veio para cumprir a lei. Era um falso testemunho que acarretaria assim na morte de Estevão. Culminaria na morte de Estevão. Verso 15, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto. Pausa. Quando você está sendo contrariado, como é que fica seu rosto? Como é que fica seu semblante? Quando levantam um falso testemunho contra você, como é que você olha para essa pessoa? Olharam para Estevão e viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Como se fosse rosto de anjo. Aqui é como se fosse uma transfiguração. Lembra da transfiguração de Jesus? Lembra da transfiguração de Moisés, quando ele sobe ao monte e quando ele desce do monte, o seu rosto está o quê? Brilhando. De alguém que esteve na presença de Deus, que teve essa intimidade com Deus e se percebe no seu resplendor. Meus irmãos, a forma da gente responder a outros, quando estamos sendo contrariados, acusados, se nós estivermos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, eu não vou dizer que seu rosto vai ficar que nem um rosto de anjo, mas você não vai fulminar o outro com os olhos. Você vai ter paz no coração. Você vai entregar tudo na presença de Deus. É assim que Estevão age. Tem muitas outras coisas sobre Estevão. Se eu fosse você, não faltaria a próxima aula da Escola Bíblica Dominical, que acho que vai ser com o seminarista André, né? Já deixei a deixa aqui para o próximo domingo. Vamos encerrar, irmãos? Vamos ficar em pé?
Só lembrando aqui algumas coisas. Deus sempre pode nos usar mais quando nós estamos mais cheios do Espírito Santo. Não esqueça isso. Deus pode te usar mais. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais cheio do Espírito Santo a igreja for, mais utilizada pelo Senhor. Estevão aqui era diácono, servindo a igreja. Cheio do Espírito Santo, Deus quis utilizá-lo de maneira poderosa em outras frentes. Quando servimos, nos parecemos mais com Cristo que nos serviu com sua própria vida. Quero convidar o Neto para vir nos servir com a música. Cristo, quando nós servimos, estamos mais parecidos com Cristo. Se disponha para o serviço, meu irmão. E se sofrermos enquanto servimos, pois não somos palpados muitas vezes. Lembremos do testemunho fiel de Cristo Jesus, que nos serviu com sua própria vida, através da sua morte e ressurreição. Vamos cantar enquanto consagramos nossas vidas ao Senhor, pois nós oramos, encerrando.